Nesta programação especial em que o município completa 30 anos de emancipação, nós estamos em contato com o Dr. Plínio Francischini, médico-chefe da Unidade Sanitária de Porto Lucena. O Dr. Plínio que chegou em Porto Lucena em 1958, logo depois da emancipação de Porto Lucena. Doutor, o senhor poderia nos falar em termos de saúde, em 30 anos atrás, aproximadamente, em que o senhor veio a Porto Lucena, como o senhor encontrou, então, o nobre município neste campo? Ao chegarmos em Porto Lucena em 1958, já havia a estrutura de um hospital bem montado. Quer dizer, que o hospital, que é o hospital atual, o Hospital São José, já existia naquele tempo. Estava recém iniciando as suas atividades. Ao passo que no setor de saúde pública havia também uma unidade sanitária. Naquele tempo chamava-se subposto de higiene e estava sob a dependência do posto de higiene de Santa Rosa. Naquele tempo em que cheguei aqui, era médico-chefe o Dr. Manuel Cavalcante de Albuquerque, e que depois se dirigiu para Porto Alegre, e fiquei eu então no seu lugar. E naturalmente a unidade sanitária naquele tempo, o subposto de higiene, foi prestando os primeiros serviços à comunidade, e principalmente à comunidade no que tange aos menos favorecidos pela fortuna, aos pobres principalmente. Eram lá que encontravam na unidade sanitária o lenitivo para as suas enfermidades. Naquele tempo, eu me lembro ainda, em 58, havia muita mortalidade infantil pelo tétano neonatório. Havia muita mortalidade também de senhoras grávidas por anemia aguda decorrente de hemorragia de parto. Parto, na sua maioria, eram efetuadas na residência da gestante, e então não havia condições favoráveis para que se pudesse prestar uma boa assistência, embora nós também ficamos conhecendo parteiras muito boas, por sinal, já falecidas, e que prestaram um trabalho também muito eficiente para a comunidade. Aquelas parteiras, nós temos que reconhecer que quando estava iniciando o serviço médico na cidade, através do Hospital São José, nós temos que agradecer aquelas parteiras pelos trabalhos que executaram. Bom, mas posteriormente, então, com a fundação do hospital, com a abertura do hospital, a facilidade que mais tarde se encontraria através do transporte rápido dessas enfermas, dessas gestantes de alto risco para os hospitais, para o hospital local, então fez com que a incidência da mortalidade do neonato e a mortalidade da parturiente caíssem a números drasticamente a zero, praticamente. Não digo bem a zero, mas a incidência de mortalidade baixou para um número bem abaixo da cifra que eram antes sem assistência médica. Então, portanto, todo parto, daí se conclui que todo parto ou a gestante deve procurar sempre um serviço para realizar o preventivo, o pré-natal, vamos dizer, e esse pré-natal é encontrado nos médicos. Qualquer médico pode fazer pré-natal, e posteriormente, por ocasião da natalidade, do nascimento da criança, ou no trabalho de parto, dirigir-se ao hospital, pois que no hospital existe um recurso para prevenir essa mortalidade, de prevenir vamos dizer, também
as enfermidades decorrentes do ciclo grávido puerperal. Além desse aspecto da gestante, nós víamos, principalmente naquela época de 58, havia muita mortalidade por tuberculose. A tuberculose era uma doença que crasava, que incidia grandemente em Porto Lucena. Então, naquela época, a terapêutica se resumia nos cuidados caseiros, boa alimentação, repouso e principalmente na estratomicina. A estratomicina foi um dos primeiros antibióticos descobertos para o tratamento da tuberculose. Mas, posteriormente, não aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, vamos dizer, na Europa e nos Estados Unidos se constatou que havia cepas, havia germes que estavam criando resistência à estratomicina. Então foram envidados esforços e descobriram novas drogas mais potentes no combate da tuberculose. Hoje, felizmente, decorridos 30 anos, nós temos um esquema terapêutico para a tuberculose que está surtindo efeitos muito agradáveis, muito potentes. Quer dizer que as drogas são potentes e curam o indivíduo que realiza o tratamento corretamente. Além disso, nós temos também a salientar, naquela época de 58, que havia muitas outras enfermidades, e dentre elas a anemia por verminose. A verminose grasava intensamente neste município. Então havia não digo mortalidade, mas uma patologia decorrente da anemia que se alastrava nos diversos órgãos, e combalindo o indivíduo e conduzindo-o à beira da morte. Depois nós temos a destacar também as doenças venéreas. Naquele tempo havia muito sífilis, mas havia sífilis porque a penicilina foi descoberta mais ou menos pela época da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi lá pela época de 1950, mais ou menos. Naquele tempo, posteriormente, depois da guerra, eram obrigados a realizar a refrigeração da penicilina cristalina para ser aplicada de 3 em 3 horas. Bom, pensou-se que a penicilina seria uma droga que iria salvar ia curar todas as enfermidades, mas tão cedo constatou-se que a penicilina teria efeito somente sobre algumas enfermidades, sobre os germes que nós denominamos gram positivo. Bom, seriam os cocos, os streptococos e assim por diante. Mas hoje já se vê que a penicilina não atua mais nem na gonorreia, na plenorragia. Antigamente se usava muito. E houve um abuso também por parte dos interessados, do enfermo, que assim pensavam que a penicilina ia curar todas as enfermidades. Então, quando uma pessoa sofria de gonorreia ou plenorragia, ele procurava logo, ia na farmácia e comprava penicilina para aplicar. E em termos de remédio, como o senhor encontrou Porto Lucena naquela época? Bom, naturalmente, nós estamos num outro mundo, nós estamos no mundo, o mundo é o mesmo, mas nós estamos sofrendo o impacto do progresso, e das novas descobertas que estão se realizando naturalmente, cotidianamente. Nós vemos que o progresso se alastrou e pode ser também alcançar já o nosso hinterland, isso é o nosso interior. Nós já temos luz elétrica, temos água, temos televisão. Então todos esses progressos técnicos científicos estão ao alcance, estão nas mãos de qualquer cidadão hoje, e os bens estão sendo proporcionados a todas as comunidades. Naquela época, a mesma coisa, os medicamentos que nós tínhamos, os mais potentes eram a sulfa e a penicilina, mas os antibióticos mais modernos só puderam ser, vamos dizer, empregados agora de poucos anos para cá, graças ao grande surto industrial, ao progresso industrial de construção, de fabricação disso em massa, porque antigamente, quando foi descoberta essa droga, era tudo um processo artesanal, um processo muito monótono,
que a produção era tão escassa que era difícil encontrar a droga para tratamento de alguma pessoa. Uhum. E com o decorrer do tempo também foi instalada a unidade sanitária na sede, né, em novo prédio. O senhor poderia falar sobre esse período? Então houve um período em que, vamos dizer, acompanhando a evolução o progresso, acompanhando o progresso da ciência, houve também um progresso social e um progresso material também. E um progresso no setor político também, administrativo. Então, aquelas camadas, aqueles governos que ficavam para trás, que não acompanhavam esse progresso, então determinavam também as consequências para o seu povo. Nós temos o exemplo deste desenvolvimento, mesmo aqui em Porto Lucena. Naquele tempo, quando nós chegamos aqui, não havia luz e nem água. Então usávamos água de poços artesianos, raramente poço artesiano, poço cavado na terra, e água de cisterna. Bom, isso ali era a água da chuva, uma água que precisava ser usada com cuidado. A cisterna deveria ser bem limpa e assim por diante. Hoje nós temos a Corsan aí que trabalha com a água já e que trouxe uma melhoria no setor da prevenção das enfermidades, no setor da profilaxia, graças a essa medida de utilizar água potável. Uma água que não precisa esterilizar, não precisa ferver, e em que a água vem diretamente para a nossa pia, e daí podemos realizar a cocção dos alimentos, lavar as nossas roupas, tomar o nosso banho, e assim por diante, e ainda utilizando mais um avanço do que consta na parte técnica, que seriam as privadas, as latrinas, que foram substituídas por o vaso do WC e as fossas e o poço negro. Então, mais um progresso para a prevenção da doença, para a manutenção da saúde. Consequentemente a todo esse progresso, houve necessidade também, demanda maior, de instalação de outras unidades sanitárias. E assim foi instalada a unidade sanitária de Porto Vera Cruz e de Linha Catarina. Mais ou menos no ano de 78, em 1978, mais ou menos, ou 77, foram instaladas essas duas unidades sanitárias para levar a assistência médica diretamente mais próximo ao agricultor. Então, em plena zona rural. Daí, com essas duas unidades sanitárias, nós podemos estender a nossa ação para a profilaxia das enfermidades passíveis de serem evitadas através da vacinação. Essas enfermidades são a difteria, o tétano, a coqueluche, o que mais? A poliomielite. Falando em poliomielite, nós ainda lembramos que pelo ano de 62, 63, houve uma epidemia que aqui em Porto Lucena devastou uma boa parte da comunidade. Não devastou, mas houve uma mortalidade muito alta. Não menos de 10 pessoas, menos de 10 crianças faleceram por essa poliomielite. E que, apesar da vacinação de hoje, nós estamos então numa situação privilegiada atualmente. A isto temos a ver também que o progresso da assistência médica preventiva foi também estendida a outros ramos, a outras atividades concernentes à prática de conservação da saúde. E dentre essas nós destacamos, no setor odontológico, temos um dentista que está atendendo a unidade sanitária. Temos o setor de prevenção às doenças, prevenção e tratamento das doenças mentais. Temos também um médico que está atendendo nesse setor. Temos outro médico atendendo no setor de tuberculose e de mal de Hansen. Destacamos também a parte do outro colega que trabalha no setor de alcoolismo, na cura,
na modalidade de tratamento do alcoolismo através da psicoterapia, do exemplo e de outras atividades que proporcionam ao viciado, ao dependente do álcool, uma mudança de suas atitudes. Então, isso também está dando mais uma satisfação a toda a comunidade, não só a nós como médicos, mas principalmente a comunidade, porque nós vemos que, de fato, a unidade sanitária está executando um trabalho muito eficiente e um trabalho que vem proporcionar muitos bens, vem proporcionar saúde e bem-estar à nossa população de Porto Lucena. E no presente momento, Dr. Plínio, como se encontra Porto Lucena em termos de saúde? Sobre o serviço de saúde, em Porto Lucena, nós destacamos mais a parte da higiene, na parte de prevenção, de profilaxia da saúde, mas nós temos a destacar também, eu falei mais sobre a unidade sanitária, que pertence ao governo do estado, mas nós temos a destacar o hospital local nesse setor de saúde. Ele tem sido o esteio de conservação de saúde do nosso povo, através não só do atendimento de gestante, na parte curativa das enfermidades infectocontagiosas e também no tratamento dos casos psiquiátricos, bem como no tratamento dos casos cirúrgicos. Bom, além disso, nós temos, no setor de saúde, temos a destacar também a atuação da nossa agência do INAMPS, que foi inaugurada há poucos anos e está fazendo de tudo para se firmar, embora essa agência ainda não tenha estruturada bem a sua atuação, não tenha sido ainda vista com bons olhos, como deveria ser vista lá de cima. Nós esperamos que agora, com o novo governo, nós temos esperança que esta agência do INAMPS, não só do INAMPS, do IAPAS, e do INPS e da LBA, vai proporcionar muitas alegrias e muita satisfação a toda a comunidade de Porto Lucena.